Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da CMGBcast, esse programa que ele foi criado para você, que é empresário, empreendedor, gestor, líder de desenvolvimento. Nós criamos esse programa para você que busca desenvolver novas habilidades e até mesmo entender como ter um RH mais estratégico dentro da tua empresa, como ter realmente o que no último programa, se você não assistiu, te convido a voltar lá, assistir e compartilhar um tema que a gente falou super em alta, que é o novo RH. Você aprendeu sobre o RH errado e se você quer entender como desenvolver um RH estratégico dentro da tua empresa, assiste esse episódio que vai te ajudar muito. E hoje, para o nosso bate-papo, a gente trouxe duas pessoas extraordinárias que têm conhecimento, têm know-how de mercado, têm vivência em desenvolver pessoas, líderes, implantar um RH estratégico dentro das empresas. Mas antes de apresentar essas pessoas, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, dar o like nesse vídeo, compartilhar com as pessoas da tua empresa, teus colaboradores, fazer com que realmente esse conteúdo alcance as pessoas certas. Esse é o nosso maior objetivo. E para a nossa mesa, nós trouxemos aqui nosso diretor executivo da CMGB, César Barreira. E aí, para brilhantar também o nosso bate-papo de hoje, nós trouxemos uma pessoa super especial, que além do know-how de mercado, de mais de 15 anos de vivência, atendendo várias empresas em todo o Brasil, multinacionais, implantando e desenvolvendo líderes dentro do mercado de trabalho, nós trouxemos aqui a Bruna Ramos. Olá. Muito obrigado por ter vindo. Muito Que bom prazer para a gente estar aqui contigo. Prazer, Isaac. E assim, hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito tendencioso, né? Existe uma tendência para que as empresas entendam isso, porque existe um outro profissional, a gente conversou muito sobre isso num episódio anterior, e esse novo profissional, ele não está na empresa simplesmente por conta do salário. Ele não está mais na empresa simplesmente porque ele vai ganhar mais. Às vezes esse não é o real motivador da maioria dos grandes e os melhores profissionais não se comportam dessa forma, né? E Bruna, antes de mais nada, antes da gente trazer aqui esse conteúdo, de puxar, porque o tema de hoje mexe tanto com a gente que já ia entrando aqui no conteúdo, viu? Mas se apresenta aí pra gente, Bruna. Olá, Isaac. Então, muito bom realmente estar aqui hoje para falar também um pouquinho sobre esse tema. De fato, Legal. É um tema muito rico, né? Um tema que está muito também polêmico no assunto, né? No mercado. E, de fato, assim, é um tema que ele abrange várias esferas, né? Não só do RH, mas como marketing geral, principalmente a área de gestão de negócios, né? Marketing das empresas e gestão de pessoas. Né? Então, por isso que ele realmente é um tema muito rico para a gente tratar. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar sobre isso. Que legal, que massa, que massa. E César, o que tu espera desse tema de hoje aí? Olha, é um tema que podemos dizer que ele é um tema latente dentro das empresas, né? E ele é um tema também que ele não é só, deixou de ser modinha, né? Ele é uma realidade que o mercado vive hoje. Sim. Tanto os profissionais como os negócios, né? Sim. E quanto mais nós pudermos trazer temas como esses e discutir e trazer sugestões, poder interagir, fazer conexão com as empresas, para a gente é uma honra, né? E poder estar contribuindo com tudo isso. Maravilha, maravilha. E o tema de hoje é a marca empreendedora, a marca empregadora. Isso. O que é isso? Que é tanto nome novo, é tanto conceito importante para o empresário, para o empreendedor, para os gestores. Sim, né? Sim. Um ponto interessante, Bruna, que o César falou bastante no último episódio, foi que cada gestor é responsável por desenvolver a liderança e desenvolver seus colaboradores. E como que essa difusão com o tema central de hoje? Já é bacana. Então, o Employer Brand ele vai muito além do que só a questão da marca. É tudo que tem por trás dessa marca. Né? Então, assim, desenvolver talentos, reter talentos, atrair talentos, reduzir turnover, tudo isso são coisas que os empresários, que as empresas, que os RHs querem. Né? Sim. Só que tudo isso a gente não pode fazer de forma isolada. A gente precisa fazer tudo isso em conjunto, né, com uma ferramenta, que é, no caso, o Employer Branding, né, dentro das empresas. Então, desenvolver talentos, bacana. A gente tem um tema que a gente está também tentando, né, trazer muito essa ideia de que não é só o RH que faz, que é mais ainda o gestor que está lá no dia a dia desse colaborador, desenvolvendo os talentos, os potenciais que ele tem na equipe, que ele deve conhecer que tem na equipe.
né? Mas muito mais do que isso, são outras ações, são outros tópicos, né, que envolvem dentro da empresa, como clima, como adaptação dessas pessoas dentro da empresa, como outras metodologias, comemoração de resultados, né, como integrações de colaboradores. Então, é todo um conjunto de ações, né, que as empresas podem fazer para realmente fortalecer essa marca empregadora dela no mercado. Né? César até estava comentando antes que, assim, marca empregadora, né, César? Toda empresa tem. Isso. Né? O que é importante? Toda empresa ela tem a sua marca empregadora. O que resta saber se ela está sendo desenvolvida, né, nesse sentido. O que acontece? Muitas vezes o empresário ele foca muito em desenvolver um marketing do produto, um marketing institucional do negócio, mas muitas vezes ele acaba que não trabalhando o interno, né? E aí, o que eu faço internamente é que é atrativo para o mercado? Como é que o mercado enxerga o meu negócio, né? Sim. E aí a gente vai poder discutir aqui hoje vários temas, né? Os bons querem vir trabalhar na minha empresa, como reter os meus bons profissionais dentro do negócio, como escalonar. Legal. Né? Então, traz toda essa temática para a gente. Legal. E qual é a diferença, ou eles estão juntos, de endomarketing com o Employer Brand? Com o Employer Brand, exatamente. O endomarketing ele é a comunicação interna da empresa. Certo. Então, como o César falou, tem muitas empresas que estão muito bem posicionadas no mercado, posicionadas na sua marca, gerando, né, empregabilidade, gerando uma marca de empregabilidade muito forte no mercado. Mas essa empregabilidade, essa marca, ela precisa ser algo sustentável. Então, é algo que não adianta a empresa trabalhar o marketing apenas, né, externo, suas mídias, né, as redes sociais dessa empresa. Se, de fato, essa marca empregadora, se dentro dessa comunicação e sim do marketing que existe também dentro da empresa, se ele não for algo realmente congruente com o negócio, se ele não for algo sustentável com o negócio, com a cultura do negócio, com as ações do negócio, né? Então, o employer brand, ele realmente só se torna algo efetivo no mercado quando essas ações elas são concretizadas no interno. O endomarketing ele ajuda, ele é uma área, né, que faz essa comunicação dos colaboradores dentro da empresa, que traz ações de desenvolvimento também dentro das empresas, e ele compõe, ele faz com que ele fortalece, né, o employer brand nas empresas. Isso é legal. Porque a gente acaba vendo algumas empresas, eles fazem algumas coisas pontuais, né, e eles acabam achando que estão fazendo daqui dali uma marca empregadora. Né? Então, assim, essas ações pontuais, elas não vão trazer uma estabilidade, né, um fortalecimento para o colaborador. Ele precisa sentir outras performances, né? Em benefícios, em desenvolvimento, em reconhecimento, né? E a marca empregadora, ela traz isso, né? É quando o teu colaborador, ele chega em casa e comenta com a esposa, com os amigos, olha, lá na empresa eles estão promovendo isso, na empresa eu estou crescendo, graças à empresa eu estou conseguindo construir ou comprar algo, né? Então a marca empregadora, ela ultrapassa as paredes da empresa, né? Ela vai para a vida, ela faz parte da vida daquele colaborador. Então, o Employer Brand ele está voltado para desenvolver essa linguagem interna da empresa. Exatamente. Posso dizer assim? Também, sim. Exatamente, porque ele está totalmente ligado aos valores da empresa. Então, quando a gente fala, nós falamos, você deve né, escutar falar muito do termo do fit cultural da empresa. Sim. Né? Então, isso tem total a ver com o processo do recrutamento e seleção também dessas pessoas. Quando eu recruto pessoas, eu quero recrutar pessoas para a minha empresa que tenham um fit cultural com a minha empresa, ou seja, que eles tenham culturas, né, formas, valores similares aos valores da minha empresa. Que eles se identifiquem com a se empresa, identifique com a empresa, com os valores. Então, quando isso está alinhado com o negócio, isso gera aí uma redução de custos muito grande para a empresa, porque eu vou ter redução de custos em ter que desenvolver mais ainda, trazer mais ainda programas para esse colaborador, para poder ajustar ele ao meu negócio, alinhar ele ao fit cultural dessa empresa, porque eu vou ter uma redução de custos também com desligamentos,
com processos, né, de contratação mais dificultosos, de desligamentos que vão ocorrer, né, em maiores quantidades, porque esse colaborador ele vai estar meio que alinhado ao valor da empresa, né? E também porque aí eu gero uma identificação. Então, isso que o César falou, né, do colaborador se identificar, de ter orgulho em levar para a família. O que a empresa quer atingir? Quer atingir estabilidade, né? Ela quer um posicionamento estável no mercado, então ela vai conseguir isso se eu também gerar essa identificação e fazer com que o brilho no olho do meu funcionário cresça à medida que os anos passam ele ali dentro da empresa, né? Onde ele se sinta realmente alocado, onde ele se sinta realmente acolhido, onde ele se sinta fazendo parte de fato ao ponto de ele ter orgulho de levar para a família, de querer a família dentro da empresa. Legal. Né? Que legal. Que massa, que massa, que massa. E aí já entra num assunto que até é um dos questionamentos de alguns empresários, que é por que eu não consigo reter talentos, por que eu não consigo reter pessoas de qualidade, que ou estão em ascensão, ou elas estão em alta e eu vou lá, tento trazer ela para a minha empresa, ou então quando ela vem para a minha empresa eu não consigo reter ela. Isaac, eu acho que essa pergunta é mais no sentido de que o que a minha empresa então está fazendo para eu conseguir brilhar os olhos no mercado desses profissionais, para que eles procurem a minha empresa, né? E procurar a empresa para que esse crescimento, essa estabilidade dele seja, como eu falei, sustentável, seja realmente duradoura, seja algo realmente efetivo, não seja algo que esteja ali só no marketing da empresa, mas que quando entra o colaborador se depare com uma realidade diferente do que eu pinto, né, nas redes sociais, do que eu pinto no mercado. Quando ele entra, ele precisa realmente ter toda aquela identificação, por isso é importante trazer para os processos seletivos, já desde o início, quais são os valores da empresa. Né? Esses valores eles precisam também estar alinhados com a alta diretoria, porque senão a operação vai estar aqui falando uma linguagem, o RH vai estar aqui naquele sanduíche tentando trazer uma outra linguagem que foi alinhada com a diretoria, e a diretoria com uma expectativa totalmente diferente. E aí causa essa falha da comunicação, causa essa incongruência, e aí causa o que a gente chama do turnover, colaboradores entrando despertados por algo que está sendo oferecido, que ele não está encontrando realmente essa comunicação, esse brilho dentro da empresa, né, César? E o que é mais importante também, o empresário, ele tem que estar, antes até mesmo dele se perguntar por que eu estou perdendo talentos, ele se perguntar, eu estou oferecendo um salário emocional dentro do meu negócio, eu estou oferecendo uma perspectiva de crescimento aqui dentro, né? Eu estou oferecendo reconhecimento para as pessoas. Então, assim, hoje a gente sabe que as pessoas elas não são mais motivadas só pelo salário. Quando elas escolhem trabalhar no teu negócio, porque as pessoas hoje, os profissionais, eles não são mais selecionados e, estou te dando a oportunidade. Elas escolhem trabalhar no teu negócio, isso é muito claro, né? Sim. E as tendências de mercado, elas mostram isso aí, que cada dia que passa, né, as pessoas elas irão escolher onde elas querem trabalhar. Né? É tanto que existem até pesquisas que informam que nós vamos iniciar um período de demissão voluntária, né? O pedido de demissão voluntário. Exatamente por isso, porque as pessoas elas vão para o negócio muito com relação à identidade. Né? Qual é a causa ambiental que esse negócio ele defende? Quais são os valores deles? Né? Então, assim, as pessoas elas querem algo, como eu falei, que ultrapassem as paredes da empresa. Né? Então, não existe mais aquele termo assim, você deixa em casa o seu pessoal e venha só o profissional para dentro. Da porta para dentro você é o profissional. Isso não existe mais. Quando você tem uma empresa que ela tem uma marca empregadora fortalecida, que ela tem ações, ela acolhe esse profissional. Tá? Então, ela vai entender ele como um todo. Né? Até para que ele seja mais produtivo e feliz, né, dentro do negócio. Sim. Cara, um ponto interessante também que eu queria entender com vocês é como que eu, empresa, consigo comunicar isso. Para quem está fora, como é que eu consigo despertar a atenção desses talentos que hoje não trabalham comigo, mas que eu quero que um dia trabalhem comigo? Então, né, eu acredito sim. Eu sei que é desafiadora essa pergunta, mas... É porque sempre eu vou tentar imaginar com a questão do como que eu me sinto como empresário do outro lado. Ok, incrível, mas como é que eu faço para brilhar os olhos desses talentos? Tem 3 pontos aí, certo, Isaac? O primeiro ponto, assim, na minha percepção, né, do que eu entendo assim, do movimento do mercado, histórico das empresas, né, e tudo,
É que a primeira é que não adianta a estratégia de marketing que eu comprar para minha empresa para poder vender isso, se realmente não for algo que seja, de fato, compartilhado, compactuado e valorizado dentro da empresa. Né? A gente sabe aí que as redes sociais, os sites que falam opiniões sobre as empresas, as pessoas hoje têm pesquisa no LinkedIn que mostra que 80% dos colaboradores que vão para entrevistas de emprego, eles antes pesquisam sobre a empresa. Então, foi esse o tempo que os candidatos estão vindo para as entrevistas só por conta salarial, como o César coloca aqui. Ele pesquisa antes sobre a empresa, ele quer saber o que ele vai ganhar dentro daquela empresa, além só do salário. Ele quer muito mais do que só isso, né? Sim. E aí a gente tem um outro ponto também, que é a questão da visibilidade que as grandes marcas hoje têm. Sim. Né? Então, assim, nós temos marcas muito bem posicionadas, mas nós vimos também ao longo da história marcas muito grandes. A gente levou 10, 20 anos aí, né, construindo a marca, mas bastaram minutos para essa marca se desfazer. Uau. Né? Então, a Hoje, gente com a internet, vê isso é possível. Exatamente. E, às vezes, basta uma ação de um colaborador, basta uma situação complicada que aquela empresa vivenciou para rapidamente, né, o mercado vir, as pessoas virem e boicotarem essa marca que levou 20 anos para se formar. Né? E aí bastaram minutos de uma atuação que não foi congruente com o que a marca vende para rapidamente ela ser boicotada e ela estar fora do mercado. Isso sem falar da questão do planejamento. Né? Então, se você quer ter uma marca empregadora, não basta ser algo como que a gente fala aqui de fora, né, de mostrar por fora, tem que ser algo realmente de dentro para fora. Então, eu preciso ter aí um planejamento de posicionamento também no mercado. Sim. Saber qual é o público que eu quero atingir, que público eu quero trazer para dentro da minha empresa, que benefícios, então, eu vou oferecer para poder tornar a minha empresa atrativa, né, para esse público. Né? Isso, até porque hoje existe muito, né, dentro desse contexto, aquela questão, a empresa, muitas vezes o empresário está ali, ele vende uma ideia para o mercado sobre a gestão, né, sobre o interno dele, mas muitas vezes os próprios colaboradores do negócio, eles não acreditam. Eles dizem, olha, isso aqui é na empresa que eu trabalho, né? Então eu me deparo muito, né, vendo o empresário, olha, nossa empresa ela gera oportunidade, crescimento, investe em pessoas, e ao mesmo tempo você olha para a equipe toda se olhando e eles dizem assim, onde é essa empresa que ele está falando, né? Então, assim, a marca, o que é legal dessas ações, né? Diferente de você fazer ações para vender um produto, para vender a marca da empresa, né? A marca empregadora, quando você vai vender ela, é diferente, porque não é você, não é a empresa. Quando isso acontece de forma natural, que é real, os próprios colaboradores eles vão se encarregar disso. Exatamente. Né? Entre numa rede social de um colaborador de uma empresa que trabalha a marca empregadora, que é forte. Está lá, está estampado. Ele vive, é aquilo que eu venho dizendo desde o início da nossa conversa. Ultrapassa as paredes da empresa. Entendeu? Então, assim, isso vai ser sempre real. Né? Tem coerência, tem constância. Não é aquela coisa pontual, né? Então, são ações que as empresas têm que fazer e transformar aquilo realmente real. E parar para ouvir também, né, Bruna? Fazer pesquisas de clima, ou fazer a escuta desses colaboradores no dia a dia. Para que eles se sintam fazendo parte dessa construção, desse posicionamento da empresa, né? Sim. Gerar identidade para não ser também. Esse algo meio que fake para o mercado. Eu já vi casos de empresas que fizeram um excelente trabalho de marca, de posicionamento, com o pessoal da RH, treinamento e tal, tudo mais. Passou um ano, depois parou. E aí depois, acho que 3 meses, 4 meses depois, ele teve uma série de casos com a liderança. O que faz uma empresa perder, na percepção de vocês, toda essa construção do Employer Branding? O que faz a empresa perder essa característica e talvez até arruinar toda a cultura? Fora essa questão de que não foi o caso deles, né? Que não foi tipo um caso, um problema, uma divulgação errada. Tem um termo no mercado que é o lifelong learning, que significa estar em constante aprendizado, em constante desenvolvimento, que eu acredito que a empresa ela precise
estar desenvolvendo, puxando, solicitando e dando ferramentas para que os colaboradores se sintam nesse eterno desenvolvimento e crescimento também junto com o negócio. Mas, para além disso, é preciso o negócio também dar subsídio de segurança e estabilidade para os colaboradores. Então, é como, né, foi dito um pouquinho, não adianta eu implementar aqui ações, fazer todo aquele oba-oba, aquele movimento, se ela não tiver uma continuidade. Sim. Por isso, a importância de um planejamento. Né? As empresas precisam ter essas ações. Quero fortalecer o employer brand da minha empresa, então vamos aqui mapear. A gente tem um exemplo da Netshoes, por exemplo. A Netshoes, ela fez um movimento de análise do mercado, entendimento de por que ela não estava conseguindo atrair com tanta facilidade. Olha, é uma marca grande, um nome grande, né? Mas ela fez todo esse trabalho. Então, foi importante porque eles entraram novamente no mercado após ter feito essa análise, ter feito um trabalho de planejamento, onde eles mapearam 5, 7 ações de alinhamentos internos para poder se posicionar novamente mais forte. E aí a Netshoes hoje é o que a Netshoes é. E é um grande exemplo, né, de uma empresa com uma marca empregadora muito forte. Sim. Interessante. Agora, algo que me deixou curioso, né? Porque teve até um podcast que a gente gravou aqui com a doutora Cláudia, que ela falou assim, treinamento, eu até perguntei para ela, treinamento ainda funciona? Né? E ela, depende. Ela falou sobre a questão de trabalhar a cultura da empresa, de ter algo ali contínuo para fortalecer isso. Por que uma parte, não estou dizendo todos, mas uma parte do pequeno e médio empreendedor, ele acha robusto essa questão de implantar o RH dentro da empresa dele? Nossa, legal esse questionamento. A gente pensa sempre assim, esses exemplos dessas empresas grandes, mas a gente precisa entender que, na verdade, o employer branding, ele não precisa de custos financeiros altos para que ele haja. Legal. Né? Então, assim, pequenas empresas, principalmente, pode trabalhar isso, porque ali ela vai ter, então, uma facilidade ainda maior de conseguir reunir, de conseguir integrar, de conseguir implantar ações, né? Inclusive de coisas simples, de um reconhecimento, né, de colaboradores. Inclusive, independente dela ter RH ou não. Ou não. Né, ela pode desenvolver isso, porque muitas vezes, quando nós começamos a trazer esse tema, quando eu começo a conversar com o empresário, né, lá que ele tem dificuldade em trazer pessoas para o time, ou de desenvolver pessoas, ele começa, não, César, mas é porque eu sou uma empresa pequena, ele vai justificando isso. Então, assim, independente do tamanho da empresa, ele pode proporcionar um ambiente de reconhecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Ele pode conversar mais com essa pessoa, né? Eu tenho até alguns empresários ou colegas executivos que perguntam, César, como desenvolver uma marca empreendedora numa empresa de pequeno porte? Sim. Pô, cara, começa chegando na empresa e dando bom dia, tomando café com o teu colaborador. Gera conexão. Pergunta como é que ele está, gera conexão com ele, né? Então, assim, faz parte da formação dele, né? O cara está lá fazendo uma faculdade, batalhando, contribui com esse crescimento dele, que ele nunca vai esquecer de ti. E começa dessas pequenas ações no dia a dia que você vai atraindo e vai fortalecendo o teu time. Né? Não é você ser paternalista, você criar um ambiente, mas é você ter um ambiente de conexão, de interação, de participação. Então, às vezes, assim, alguns executivos ou até mesmo empresários, eles entram num patamar, né, de posição que muitas vezes eles acabam deixando de interagir com a equipe. Né? Então, ele acaba se comunicando somente através dos gestores. Né? E acaba que muitas vezes ele perde essa conexão, esse feeling da cultura do negócio dele. Então, eu acho muito massa as empresas que constroem aquele lá, café com presidente, com gerente, sim, que tem esse momento que eles interagem. Né? Eu já vi até algumas empresas que o próprio CEO, o empresário, almoça com os colaboradores no refeitório. Eu sim, acho isso o máximo. Quando o colaborador ele vê o empresário ali almoçando, comendo da mesma comida, ele diz, o cara se sente parte da coisa, sabe? Sim. Então, são pequenas coisas no dia a dia que aproximam e que desenvolvem essa marca empregadora dentro do negócio. Toda empresa, por maior que seja, ou menor que seja, ela vai ter ali uma cultura. Uma cultura. Né? Então, assim, aproximar esse colaborador dessa cultura, como nesse exemplo que o César trouxe, mesmo ele tendo ali o grande empresário, o diretor, o CEO, ter um almoço diferenciado, mas ele fazer questão de estar lá próximo do colaborador, sim, isso ele está, assim, aproximando da cultura, né, da empresa. Então, ele está aí propiciando um ambiente agradável, sim, um clima acolhedor, que são várias outras ações simples
mas que pode beneficiar a empresa no marketing, nessa visão empregadora dela, por menor que ela seja. Pronto. Cara, um ponto bem interessante aqui é sobre a questão da inclusão. Hoje, muitas empresas abordam esse assunto, falam isso, até fazem vídeos, né, de posicionamento ali no institucional, material de marca, de marketing, mas na realidade não existe algo direcionado para essa parte de inclusão, seja ela sociocultural, como também de raça, de cores, né? Como que o Empower Brand pode conectar, como que ele pode ajudar esse empresário a desenvolver essa comunicação interna? Então, Isaac, sobre essa questão de inclusão, de diversidade, que é um tema que é muito falado hoje em dia, né? E muito trazido por marketing de várias empresas, eu tenho inclusive aqui a minha própria ponto, né? Minha própria questão, meu ponto assim de reflexão, minha dor, meu calo, né? Sobre isso, né? Porque a gente trabalha, a gente vê as empresas divulgando, nós trabalhamos com diversidade, nós somos uma marca que fazemos a inclusão. E a gente vê também à frente, dentro desses RHs, muitas mulheres, né? E aí a gente se pergunta, essa empresa está trabalhando com cotas, ela está trabalhando com diversidade de diversas maneiras, mas às vezes essas mesmas empresas, elas não estão aptas, não estão preparadas para trabalharem com mulheres, porque mulheres procriam, né? Uau! E aí, como que a gente faz para a gente divulgar isso sendo congruente, de fato, com o que a gente propõe? Como a gente começa, né, a simples... O mercado ele é formado aí por muitas mulheres, mas como que eu vou trabalhar com essas mulheres se eu não estou preparado para lidar com o fato de que elas procriam? Tem licença maternidade, tem várias empresas já atuando com licença maternidade já estendida, enquanto outras ainda não, e se posicionando de forma extremamente, né, que inclui, né, que trabalha com diversidade no mercado. Então, esse é um ponto realmente de reflexão. É um ponto, às vezes, que eu também, Bruna, não consigo ainda entender, explicar e trazer uma resposta sobre isso enquanto eu, né, mulher, e RH também vejo muito isso acontecendo. Enquanto gestora, né, de equipe, eu posso falar que eu tenho uma equipe, e com muito orgulho, que acho que hoje é 90% a minha equipe mulher. A gente tem, né, o Vitor, né, mas é 90% mulher. A CMGB também é assim. Né? E desses 90%, acredito que 70% são mães. São mães. É legal. Então, assim, e isso não compromete nada a nossa produtividade, pelo contrário, né? A gente tem uma rentabilidade, a gente tem uma análise bem mais apurada. Inclusive, eu conheço até a história de uma empresa que é de brinquedos no varejo, né? E que eles trouxeram, como marca empregadora, contratar mulheres mães, né? E, para surpresa deles, eles escalonaram muito na área comercial, porque mãe sabe vender presente, brinquedo para outras mães e para crianças, né? Ela entende a criança, ela entende a necessidade, ela sabe o olhar da mãe ali, tá caro, tá barato, o que é que ela precisa. Então, ela sabe vender o produto. Então, eu achei muito massa essa empresa, porque eles souberam atrelar o negócio, né? E também, de uma forma muito carinhosa, trazer as mães, né, as mulheres para dentro do negócio. E se tornou uma marca empregadora fortíssima. Né? E assim, não é algo fantasioso e ilusório, é algo real. Acontece no dia a dia. Sim. Né? A gente está fazendo um projeto agora, junto com uma companhia, que o tema da campanha das mães é Marias. Legal. E aí a gente trouxe todas as gestoras, pegamos todas as mães, pegamos a mãe do dono, a esposa, fizemos todo um trabalho de engajamento com as mulheres, que só de compartilhar a ideia, cara, algumas delas se emocionaram. Que legal. Né? Então, tipo, talvez seja uma senhora dica, né? Os empresários fazer essa conexão com o marketing. Hoje, às vezes, você contar a história de uma mãe, dependendo do perfil da empresa, desse empreendedor que está assistindo aqui o nosso podcast, dependendo da área de atuação dentro da empresa, quando ela vê um vídeo dela que foi preparado, que foi programado, está ali nos stories, está ali no Reels, está ali no WhatsApp, olha o valor emocional, olha a agregação de valor em relação ao emprego dela, né?
E aí a gente jogou essa ideia, cara, tá sendo assim um barato. Amanhã o pessoal vai lá fazer uma gravação, né, do material. Isso é uma ação. Sim, uma das ações. Conectada. Sim. E existem várias ações. Se nós muitas, fôssemos falar inúmeras. aqui sobre diversidade, inclusão, nós passaríamos assim um dia inteiro falando, né? A gente tem aí o etarismo, que é uma das coisas que eu quero muito trazer depois, né? Até para a gente poder conversar, trazer outros profissionais para a gente compartilhar também. Nossa, quantos 50 mais estão hoje em casa, desempregados, pessoas altamente produtivas, pessoas com a capacidade intelectual imenso, com uma bagagem, né? São verdadeiros mentores, né? E muitas vezes o mercado, ele por questões de estratégia, de ações, por um entendimento muitas vezes errado, de perfil até, acabam que excluindo esses profissionais dos processos ou de dentro dos negócios. Por isso, né, César, que vocês têm um programa aqui na CMGB, que é o que implanta dentro das empresas esse RH mais estratégico, né, que faz esse acompanhamento, esse monitoramento. Como é que funciona na prática, assim, se vocês puderem dar um spoiler, né, claro, de como é que é o empresariar, qual o nome desse Hoje programa que vocês têm? A gente trabalha muito o RH voltado para o negócio, né, um RH de negócios. E a gente enxerga o RH muito como projetos também. Nós fazemos a implantação de todos os subsistemas, implantamos a estrutura, os processos, né, para só a partir de então a gente começar a fazer o desenvolvimento de ações. Não adianta você chegar achando que o RH é só recrutamento e seleção, treinamento. Ele tem que ter constância, ele tem que ter coerência, ele tem que estar atrelado ao fit do negócio. Você tem que entender qual o meu negócio. Não é o mesmo processo que eu utilizo de gestão de pessoas de RH no teu negócio, isso não quer dizer que ele vai funcionar no negócio da Bruna, né? Então, assim, tem que ver essa identidade, essa adaptabilidade para que ele realmente funcione. E isso dentro de um propósito, né, de marca empregadora. Legal. Né? Legal. Tem um programa de vocês aqui que eu até comentei recentemente com um parceiro nosso, que é o quadro sucessório, né? Sim. Como é o nome desse produto? É o estruturação de empresa familiar, é esse? Isso, exatamente, que é o passar de bastão. Sim. Né? E tem uma empresa de um colega meu que ele está passando exatamente por esse processo, né? O pai dele tá desligando, e aí foi na hora que eu comentei da CMGB. Sim. Né? Eu falei, cara, é importante vocês procurarem ajuda, porque a empresa tem muita cara do teu pai. Sim. Né? E tu já é um outro perfil, ele é bem parecido comigo, né? E o pai dele já é bem humano, já é bem mais passivo, ele é novo, muita energia, muita vontade de fazer, então acaba que tem uma outra intensidade, né? Sim. Como que funciona esse programa, César? Eu sei que a gente está aqui num ambiente né, bem aberto aqui a falar desses assuntos, mas como que funciona na prática? Legal. Essa passagem. Esse programa é um programa assim, muito lindo, né? Que é conduzido com maestria com a doutora Cláudia. Sim. Né? Ela tem toda essa expertise, essa maturidade, essa vivência. Ela já fez esse processo em várias empresas ao longo dos anos. E assim, as empresas acham que o processo sucessório ele vai ser só aquele burocrático, né? Passar ações, passar funções, né? E existe um trabalho que muitas vezes ele tem que ser feito nos bastidores, né? Quem é cada um dentro do negócio? Quem é a família dentro do negócio? Sim. E isso também tem tudo a ver com marca empregadora. Porque muitas vezes um familiar no lugar errado dentro do negócio vai impactar nessa marca empregadora. Né? Então, assim, é feito todo esse trabalho de análise de perfil, quem tem o perfil para assumir o quê. Né? Às vezes o pai ou a mãe, ele acredita que determinado filho é o que tem que assumir tudo. Muitas vezes ele não tem esse perfil generalista, empreendedor do negócio. Né? Então, assim, a gente faz todo esse trabalho, né, de identificação de perfil, de preparação, de preparar essa passagem de bastão. Né? E também, além de trabalhar isso com os familiares, trabalhar a equipe, a empresa também,
para essa nova mudança. Legal. Né? Que muitas vezes pode ser que aconteça alguma ruptura de cultura também. Total. Né? Então, são novas gerações, é um novo mercado. Né? Então, assim, existe esse trabalho nos bastidores que ele precisa ser feito. Total. E a doutora Cláudia faz isso assim, com muita maestria. Eu sou muito fã do trabalho que ela faz dentro das empresas. Né? Então, assim, se a gente fosse aqui falar de empresas que já fizeram isso e que tiveram excelentes resultados. Legal. Né? Então, assim, eu fico muito lisonjeado de estar dentro de uma empresa que tem esse tipo de entrega, né? É muito bacana. Inclusive, se você é empresário, tem um negócio, né? Tá passando por essas adaptações, quer entender como que a CMGB pode implantar todo o Employer Branding, a questão do quadro sucessório, o programa de recrutamento e seleção, o PDL e outros programas que a gente tem aqui voltado para desenvolvimento de colaboradores, aqui embaixo tem um link que você pode entrar em contato com a gente, falar com os nossos consultores para a gente te apresentar. E é interessante que dentro da entrega da CMGB, um ponto que eu acho incrível é a adaptabilidade do programa de vocês. Como que vocês se modelam a necessidade do cliente, né? Por mais que o empresariado, por mais que o quadro sucessório, todos os outros programas tenham a sua metodologia já testada, já comprovada, vocês se adaptam, né? E aí, algo interessante que eu queria ouvir de vocês, qual é a dica que vocês poderiam dar para implantar tudo isso que a gente falou? Como que ele poderia começar? Vamos imaginar aqui, eu sei que tem vários tipos de empresários, né? Vários níveis de empresários que estão acompanhando a gente. Qual é a dica que vocês poderiam dar para esse pequeno empreendedor, pequeno empresário que tem seus 3, 5, 10, 15 colaboradores e acha, não, minha empresa é muito pequena para implantar isso. Por onde começar? Eu acho que é importante avaliar, primeiro de tudo, ele quer ter, durante um bom tempo, esses colaboradores trabalhando com ele. Então, quais ações ele pode mapear para poder fidelizar esses colaboradores junto a ele? Uma das coisas importantes que eu acho é ele entender qual que é a cultura da empresa dele, que valores ele gostaria, quais são as expectativas dele para com essas pessoas. Identificando esses valores, o que é essa cultura? É o conjunto de valores, princípios, hábitos, comportamentos que vão permear esse dia a dia da empresa. Então, se ele começar, por menor que seja o negócio, mas mapeando, ele vai ali estar alinhado nas expectativas que ele tem, junto com o que esses colaboradores têm, né? Gerando identificação deles no dia a dia, aderência a essa cultura e a expectativa dele para com a empresa. Né? Então, acho que o processo de transparência, com esse mapeamento, com esse alinhamento, né? Vai sim ajudar para que outras ações futuras ele possa ir com planejamento, implementando aos pouquinhos. Ações, por menores que sejam, né? Como a gente citou aqui alguns exemplos, mas de acolhimento, de integração, de comemoração de pequenas conquistas, não só de cobrança, de retorno, de expressão, né? Com metas que tem que entregar por essa empresa menor, ter que ter uma sustentabilidade no mercado, ter que ter resultados no mercado, mas que ele possa também trabalhando aos poucos também essas ações menores. E ele tem que ter isso no DNA do negócio. Ele não pode achar que vai fazer algumas ações pontuais e isso vai acontecer. E ele tem que entender que esse resultado ele é médio e longo prazo. Né? Ah, mas eu fiz isso aqui, escutei lá o podcast com a Bruna, com o César, com o Isaac, isso nada aconteceu, isso era coisinha, teminha da moda, né? E não é, isso que é real, tem que estar dentro do DNA. Né? Então, assim, a gente vem falando muito ao longo do tempo que pessoas, elas fazem... É o negócio, né? Então, assim, não adianta você investir em CRMs, em tecnologias, em pintar a fachada do prédio, deixar tudo bonito, se você não cuidar das pessoas, se você não investir nas pessoas. Muito bom, certo. Né? Então, assim, se você olhar para o RH como algo estratégico, que ele faz parte do staff da tua diretoria, do poder de decisão das tuas ações, né? Então, assim, com certeza você vai ter resultados longos, né? Prolongados aí no decorrer do crescimento. Vai crescer com o negócio. Como eu disse, tem que estar no DNA, né? Tem que fazer parte do propósito do teu negócio, as pessoas, o crescimento delas junto com o teu negócio. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, acho que foi uma mentoria, hein? Legal. Foi uma mentoria, gostei muito. Acho que acrescentou demais. Se fez sentido para você também, deixa aí nos comentários
qual foi a parte mais importante para você. A gente vai estar lendo, a gente vai estar respondendo também, vamos estar interagindo com vocês. E, mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Foi incrível estar junto com vocês aqui, aprendendo, ouvindo. Para mim, sempre serve como uma mentoria, né? Para aprender, sempre, né? Sempre aprendendo. E para quem está acompanhando também, um ponto interessante é que, às vezes, a pessoa acha que ela vai ler um livro, ela vai acumular um conhecimento e ela vai. Só que, às vezes, o empresário ele pode ter passado 5 minutos, 10 minutos, não precisou nem assistir o podcast todo, e ele teve um insight assim, do que a Bruna falou, que são os gatilhos, caraca, eu vou colocar isso na minha empresa. Legal. Então, se fez sentido para você, compartilha esse vídeo, manda para alguém, envia para o teu gestor. Né? Marca um café, uma reunião com a gente. Vai ser um prazer estar aqui com vocês online também, quem está em outros estados. Tá? E, gente, qual o recado final que vocês deixam aí para esses empresários, para esses gestores que estão aí do outro lado? Eu acho importante a gente pensar que a gente precisa ter aí uma elasticidade de ambos os lados, né? Não é mais só o RH que cuida de pessoas, é a empresa como um todo, é o gestor. Muito e não é mais só a empresa e o gestor que falam de negócios. Esse RH ele precisa estar inserido, ele ser chamado e ele está também entendendo do negócio. Né? Então, acho que tem que ser algo bem sistêmico mesmo para a sustentabilidade e esse posicionamento mais estratégico no mercado. Maravilhoso. Com certeza. E aí a empresa não deixa de procurar ajuda, né? De acreditar nas pessoas. Ele tem que acreditar nas pessoas que ele tem dentro do negócio, né? E desenvolver os potenciais e realmente encontrar esse elo, né? Entre o negócio e o que realmente é interessante, o que torna as pessoas dentro do negócio dele feliz. Perfeito. Quando eu tenho um time feliz, engajado, conectado, tenha certeza que o retorno do negócio ele vai acontecer. Ele deixa de ser um sonho só do empresário, ele passa a ser um sonho da equipe, do time que está com ele. Já dizia Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Uau, exatamente. Uau, gostei. Gente, legal. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Em breve, novos convidados, novas convidadas também vão estar aqui com a gente falando sobre esse novo RH, sobre esses pontos, esses conceitos que são tão importantes para a gente como empresa, como colaborador, como empreendedor. Né? E mais uma vez, muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente, você que assistiu. Tem empresa que até falou para mim nos bastidores aqui que ia botar na televisão lá para os gestores assistir o episódio da doutora Cláudia. Gente, não perde de verdade, tem muito conteúdo massa vindo por aí. Eu espero que de verdade ajude a sua empresa, ajude seu negócio, ajude seus líderes a crescer e ir para o próximo nível. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!